ser perdida. Então Deus, Ele dá oportunidade para você. Isso que aconteceu com o irmão Rodrigo. Deus tinha uma oportunidade na vida do irmão Rodrigo, só que ele soube esperar. E quando você espera no Senhor, tudo pode acontecer, amém? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas. Hoje Lucas, ele está sendo honrado aqui neste lugar, amém? E eu estava estudando, né? E eu falei, Lucas, ele não foi discípulo de Jesus. Lucas, ele foi discípulo do apóstolo Paulo, porque ele seguia ele. E a palavra do Senhor diz que ele estudou os apóstolos, né? As histórias, e ele fez o livro dele e o livro dos Atos dos Apóstolos. Então ele não era discípulo de Jesus, tá? Ele não era um médico, e ele era muito inteligente, e ele não seguia Jesus. Ele não era discípulo. Se você estudar lá, você vai ver que ele não era. Mas ele escreveu esse livro maravilhoso, que é a história de Lucas, que eu sou apaixonada pelos livros que falam da história de Jesus. E nós vamos ler a palavra hoje, Lucas 19. É uma história que todo mundo conhece. Mas esse homem teve uma oportunidade que ele não deixou ser perdida. Amém? E domingo, a Gisele estava louvando o Senhor. E foi através do louvor que Deus me deu essa palavra. Porque ela começou a falar, né? Deus usou ela aqui, ela estava numa unção tremenda, e ela começou a falar da mulher do fluxo de sangue, do homem que subiu a figueira. E aí foi falando Senhor, é o Senhor que fala com a tua igreja. Então, é através até de louvor que Deus dá a palavra para nós pregarmos no dia que Deus manda, amém? Então vamos abrir lá no 19, que fala de um homem chamado Zaqueu. Amém? Todo mundo achou? Diz amém. Glória a Deus. Fala assim, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era esse um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa que ele era pequeno, pois era de estatura pequena, e a multidão impedia. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho desfraudado alguém, o retribuo quadruplicando. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem, ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Vamos assentar, amém? Oportunidade. A oportunidade, ela é uma ocasião favorável quando temos a opção de tomar uma decisão. Quando nós podemos mudar os rumos da nossa vida para sempre. Aqui todos nós sempre temos a oportunidade. Deus te dá uma oportunidade de trabalho, Deus te dá uma oportunidade de você ser próspero, Deus te dá uma oportunidade de você abrir o seu próprio negócio, Deus te dá a oportunidade de você ter uma família abençoada, Deus te dá a oportunidade de você fazer a obra dele, Deus vai te dando oportunidade. Mas muitas vezes você não quer essa oportunidade. Muitas vezes você retrai a oportunidade,
que Deus está colocando na tua vida e na minha vida. E nesta manhã, eu quero dizer para você que Deus, ele usou um homem chamado Zaqueu. A palavra do Senhor diz que Zaqueu, ele era o quê? Um homem publicano. Ele era o quê? Cobrador de impostos. E naquele tempo, queridos, era assim, que o povo era cuidado pelo imperador de Roma. Roma comandava Israel. Para que Roma comandasse Israel, o que eles faziam? Pegava uma pessoa, levantava naquele lugar e dizia assim, vai ali naquela cidade, levanta outra pessoa e cobra R$100. Aquela pessoa já levantava outra pessoa e falava assim, cobra R$200. E aquela terceira pessoa levantava outra pessoa e falava, cobra R$400. Era uma máfia. Então, o homem que era escolhido pelo imperador ganhava 100, o outro ganhava mais 100 e o outro ganhava 100. E era dado para o imperador somente o que ele mandou cobrar. Então, existia uma máfia muito grande. E as pessoas odiavam quem era cobrador de impostos. É como nós hoje, quando vem alguém lá da prefeitura encher o saco, a gente não tem raiva. Às vezes você está dando certinho lá na sua empresa, está pagando os impostos, está tudo bonitinho, mas tem sempre alguém que vai lá azucrinar a sua vida. Aí você começa a ficar com a raiva. Fala, que raiva desse prefeito que manda cobrar coisas indevidas. Era a mesma coisa, não muda. Antigamente era assim. Não existia um prefeito, mas existia um imperador, que era o dono, era quem cuidava daquele lugar. E aí aquele homem era Zaqueu. A palavra diz que Zaqueu, ele era muito odiado. Zaqueu, ele nem podia entrar no templo, na sinagoga. Não só ele, como outros que eram cobradores. Os cobradores eram vistos como pessoas más. Mas a palavra do Senhor, ele diz lá que o Filho do Homem veio para buscar o que estava perdido. E o Senhor Jesus, ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Ele veio para buscar aquele que está perdido. Aquele que Jesus dá a oportunidade. Mas muitas vezes a oportunidade ela não quer. Jesus, ele chama pelo teu nome todos os dias. Ele diz, vem filho meu, eu quero te mudar, eu quero te transformar, eu quero te colocar em lugar de honra. Vem filho meu, eu quero te dar o melhor desta terra. Vem filho meu, eu quero te colocar a fazer a obra do Senhor. E muitas vezes você fica no teu mundinho, medíocre, e diga assim, para mim isso não é para mim, eu não quero, não está na hora. É a oportunidade. É a oportunidade que Deus te dá. Ontem eu estava conversando com a André lá na rua e estava falando sobre isso. Falei, André, Deus, ele chama todos para fazer a obra do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E quando você é escolhido por Deus, você é transformado. Você é mudado. A tua vida não é mais aquela. Você começa a querer ser diferente. Você começa a dizer assim, eu não quero mais ser o que eu era. Você muda o jeito de falar. Você muda o jeito de se vestir. Você muda tudo, queridos. Porque a transformação na tua vida e na minha vida. Porque Jesus, ele é assim. Ele tira você da lama e ele transforma em vaso de honra. Jesus, ele pega você que não é nada, que ninguém dá nada, que às vezes usava coisas que não devia, fazia coisas que não devia. Aí Jesus coloca você no altar para pregar a palavra de Deus. Aí você ouve as pessoas te julgando, mas você era isso, você era aquilo, e agora você está pregando. É a mesma coisa aconteceu com Zaqueu. Aquele homem pequenininho de estatura, miudinho. Ele tinha tudo, queridos. Tinha dinheiro, tinha fama, tinha poder, mas ele não tinha o mais importante, que era a essência, que era Jesus. Ele não tinha isso nele.
E ele viu que Jesus, a palavra do Senhor fala que Jesus estava passando por Jericó. E lá no 18, ele já tinha curado o cego. Jesus já estava. Qual é a diferença, pastora? Jesus, o cego do Zaqueu. Queridos, a diferença é que o cego estava lá pedindo esmola. E quando Jesus passou, aquele cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem estava sedento querendo Jesus. Era um homem pobre que estava lá pedindo esmola. E a diferença de Zaqueu, que era um homem rico, que para ver Jesus, ele teve que subir numa figueira brava, numa árvore alta, para que ele pudesse ver Jesus e pedir para Jesus: tem misericórdia de mim. Mas nem precisou, porque Jesus, ele vê, ele olha de onde ele está, ele vê a tua necessidade, ele vê o que você precisa. Jesus, ele está lá passando, como ele está passando nesta manhã. E ele está vendo qual é a tua necessidade. Jesus está passando nesta manhã e está te dando uma oportunidade. Jesus está passando aqui e está dizendo: o que você quer que eu te faça? A minha oportunidade é hoje. Não deixa para amanhã aquilo que eu posso fazer na tua vida hoje. Porque Jesus, ele está passando. Jesus é o mesmo. Ele está vivo, amados. Ele não está morto, ele está vivo. E ele muda a minha história e a tua história. Todos os dias. Todos os dias. E eu quero falar uma coisa para você, meu querido. Jesus, ele, quando você tem um encontro com ele, você é transformado. Sim ou não, igreja? Transformado. Porque você pode até não acreditar, mas você é transformado. Porque quando você se lança aos pés da cruz e ouve a voz do Senhor, a tua mudança é totalmente diferente. Você ouve a voz de Deus, você fala: Deus, eu estou aqui me rendendo aos teus pés. Eu não quero mais ser, Jesus, o que eu era. Eu quero ter uma mudança de vida. Eu quero, Senhor, que o Senhor não permita que a minha oportunidade de ter um encontro com o Senhor, a minha oportunidade de ter uma mudança, de ser transformado, não vá embora, mas que ela permaneça. É isso que o Senhor quer. Sabe, quando você se rende aos pés da cruz, quando você fala para o Senhor: Senhor, eu quero, Senhor, porque, amados, é impossível você ver uma pessoa que teve uma mudança de vida, que teve uma transformação, que teve um encontro com Jesus. É impossível você olhar para ela e ver que ela está igual. Sim ou não? É impossível. Quando eu olho alguém que eu vejo que era uma pessoa, e eu vejo que Jesus está cuidando daquela pessoa, amados, eu fico tão feliz. Eu falo: Jesus, continua usando, Jesus. Continua usando essa vida, Jesus. Continua, Jesus, fazendo algo na vida dela para ela fazer a obra de Deus. Porque a palavra do Senhor está sendo cumprida, Jesus está voltando. E as pessoas estão naquele mundinho medíocre, onde estão guardando os dons que Deus deu, está enterrando. Deus tem usado vidas para transformar vidas. Deus tem mudado as pessoas. E quando você não quer fazer a obra do Senhor, sabe o que Deus faz, querido? Ele pega e dá para outro. Você não quer? O teu chamado é ministerial, o teu chamado é pastoral, o teu chamado é fazer a obra de Deus. Qual é o teu chamado? Para que eu te chamei? Para que eu tirei você do lavação? É para você ficar sentado no banco? Esquentando a cadeira do banco? Não, queridos. Jesus te chamou para fazer a obra dele. Jesus te chamou não para ficar apenas fazendo: não, tá na hora, amanhã eu vou, talvez eu vou, quem sabe amanhã, mas se eu me consertar, eu vou esperar mais um pouco, e vai fazendo isso, e o diabo vai entrando, e o diabo vai fazendo a obra, e o diabo vai falando assim: é isso mesmo, faz a obra não, é isso mesmo, senta no banco, é isso mesmo, não vai pregar o evangelho aonde eu te mandei.
É isso que Satanás faz nos finais dos tempos. Ele está fazendo isso com as pessoas que têm o dom de pregar a palavra de Deus. Nos finais dos tempos, ele está se levantando, porque ele quer, mas ele não tem poder de você ficar travado ou travada e não fazer a vontade de Deus. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, eu quebro, anulo, cancelo no mundo espiritual toda a seta de Satanás que se levantar contra a tua vida. Eu quebro agora na autoridade do nome de Jesus e declaro a unção de Deus sobre este lugar. Porque este lugar é um lugar santo, amados. É um lugar onde tem a palavra sendo sempre pregada. Este lugar, nós não prega heresia, prega a palavra do Senhor. Este lugar, as pessoas que vêm aqui nesse púlpito não brincam. É lugar santo. O pastor Jair não dá o púlpito para qualquer um, não. E ele está certo. Ele não está errado, não. Porque esse lugar é um lugar santo. Se você vem neste lugar com a vida desgraçada, você vai levar maldição para a igreja. Então você tem que trazer o que para a igreja? Bênção! Bênção! A unção de Deus tem que estar neste lugar. Às vezes você pode falar assim, nossa, mas eu nunca vou no púlpito. Nossa, mas o pastor Jair é muito crica. Eu nunca falei isso na minha vida. Eu vim para essa igreja. Vai fazer 8 anos que eu estou aqui. Nunca. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei no meu cantinho, sentadinho. Nunca pedi lugar para ele. Não é verdade, pastor? Nunca. Nunca falei, pastor, só deixa eu ir para o púlpito. Nunca. Nunca era meu marido. Deus foi mostrando para ele quem eu era e quem era meu esposo. Nunca. E não peço também não, meu querido. É ele que me põe aqui para dar a palavra, que eu sou incapaz, mas o Senhor tem que usar de amém, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Mas púlpito é lugar santo. Isso aqui não é brincadeira, gente. Você pensa que é fácil ficar aqui? Não é brincadeira. Não é brincadeira. E aquele homem Zaqueu, ele estava ali, passando, Jesus passando por Jericó. Jesus estava passando por Jericó. Jesus já tinha curado o homem. Jesus estava ali. Aí Zaqueu viu aquela multidão impedindo dele ter um encontro com Jesus. Impedindo. Sai daqui, vamos lá. Não foi diferente do cego. E aí, mas ele foi mais esperto. Subiu naquela árvore. Quando ele sobe naquela árvore, Deus, e olha, lá na árvore, aquele homem pequenininho. Talvez ele subiu naquele lugar também por curiosidade. Pois o que esse homem prega tanto? Todo mundo fala que ele cura, que ele curou a mulher do fluxo de sangue, que ele curou o cego, que ele curou o leproso, que ele curou. Esse homem deu toda oportunidade. Jesus passava, onde ele passava, ele dava oportunidade. Onde Jesus ia, a oportunidade vinha. Onde a gente falou assim lá na rua, pastora, quando Jesus andava, Jesus não ficava forçando você a aceitar ele, não. Você via se quisesse. Porque ontem, irmã, estava uma luta naquela rua. A gente chegava para a pessoa, quer orar? Não. Quer oração? Não. Quer oração? Não quero. Não quero. Aí tinha um moço sentadinho lá, falou assim, eu quero. Então tem sempre alguém que quer. Então é assim, queridos. É assim, Jesus, ele dá oportunidade. Ele nos manda para a rua para dar oportunidade para aquele que estava perdido, como ontem o pastor Gilmar disse. Mas se a pessoa não quer, é arbítrio. Não precisa forçar. Ninguém força ninguém. Estava uma bênção, jovens adorando. Uma bênção. Mas a oportunidade foi lançada, que é pregar o reino. Falar do amor de Cristo. Quem quer, vem. Quem não quer, não vem. E aí, Jesus estava lá, passando. Aquele homem tinha oportunidade. Aí o que ele fez? Subiu naquela árvore. E aí ele olhando aquela árvore, ele olhou e Jesus, vendo ele lá de cima, aquela multidão, Jesus olhou para ele. Jesus tem olhado para você todos os dias. Quando você sobe na árvore, quando você quer falar com Deus no teu canto secreto, quando você está lá buscando Ele, quando você coloca o teu joelho no chão, quando você vai orar, quando você vai jejuar, é a tua árvore. E Jesus olha para você no teu
canto secreto, como falou com o irmão Rodrigo, apacenta teu coração, que é na hora certa que a oportunidade vai vir. E a oportunidade veio na casa dele. Deus, ele está falando nessa igreja, Deus está falando. Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Deus está dizendo, a minha oportunidade já te dei. Eu quero apenas que você tome posse da oportunidade que eu estou te dando. Não deixa a tua oportunidade por lixo, mas pega a oportunidade e coloca no altar do Senhor. Naquele dia, muitas pessoas estavam ali passando. Tinha muita gente nas ruas. Tinha muitas pessoas. Apenas um decidiu receber uma oportunidade. Um só. Aquele publicano, onde todo mundo odiava. Onde todo mundo queria mais que ele matar. Se ele aparecesse. Mas ele estava ali. E aí, querido, a palavra do Senhor diz que o Senhor veio para os perdidos. O Senhor veio para salvar aquele que está perdido. O Senhor veio para dar a vida por aquele que está perdido. Porque o que é consertar certinho já está bonzinho. Ele veio para o perdido. Ele veio para aquele que realmente quer ter um encontro com Deus. Quando o Gilmar falou sobre o rapaz, na hora veio o Zaqueu. Quando ele disse, eu quero pedir perdão para Jesus. Olha que coisa mais linda, gente. As lágrimas dele, né, Andréia? Ele sentadinho lá na mesinha, as lágrimas dele caíam. Eu creio que Jesus ouviu o clamor daquele rapaz. Eu creio que Jesus tocou no coração daquele rapaz ontem à noite. Eu creio que Jesus, se ele era um usuário de droga, se ele era um traficante, eu não sei o que ele era, mas Jesus fez a obra ontem na vida daquele rapaz. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva. Eu posso falar de você? Posso? Esse menino é uma bênção. Eu conheço esse menino quando eu tinha ido presa ali na rua da tua mãe. E um dia, eu estava evangelizando lá na rua. Eu já falei isso para ela. E ele estava na esquina. E aí, a polícia estava passando. Você lembra disso? A polícia estava passando. Eu peguei o pastor Gilmar. E outra pessoa que estava comigo, eu não sei quem era. E eu falei, eu não sabia que ele era filho da Rosângela. Eu nem sabia. Depois o Gabriel falou para mim, é meu primo. E Deus botou você hoje à noite, não foi por acaso, porque a palavra tem tudo a ver, tá? Ele estava naquela esquina. E o Espírito Santo de Deus falou assim, vai lá e ora com ele. Aí eu peguei a mata e fiz assim, ó, como se eu fosse uma galinha, escondendo o pintinho debaixo das asas. E hoje esse menino está aí, uma bênção de Deus. Hoje o Senhor fez a obra na vida dele. Hoje o Senhor tem uma esposa mais abençoada, uma mulher que eu admiro, que é pregadora da palavra, que faz o ID, que é muito importante. E hoje esse menino é bênção do Senhor. Muita oração, muita oração. Quantas vezes isso daqui foi na clínica comigo, né? E orava e chorava pela vida do irmão. Jesus ouviu o clamor. E hoje ele está aqui e a polícia passou e não viu ele. Para a honra e glória do Senhor. Naquele dia ele foi coberto pelos anjos do Senhor. Depois eu fiquei sabendo, gente, eu olhei para um rapaz tão bonitinho, tão lindo. Eu não sei o que está acontecendo. Aí o Gabriel falou, ele é meu primo. Eu falei, eu não acredito, Gabriel. Foi Deus que cobriu esse menino naquele dia. Porque a polícia não estava brincando, tá? A polícia não brinca, ele sabe disso. Depois ele sabe o que aconteceu na vida dele. Mas Deus tirou ele do lamaçal. E hoje ele está aqui. Como Deus tirou Zaqueu. Zaqueu publicano. Um homem ladrão. Que pegava o dinheiro dos outros e pegava para ele mesmo. E aí Deus curou a vida daquele homem. Deus mudou a vida dele. Queridos, Jesus, ele é o mesmo. Jesus, ele encontrou com Zaqueu, ele encontrou com você, ele tem um encontro comigo. Ele encontrou, me tirou da lama, te tira da lama. Todos os dias ele tira você da lama.
É só você deixar o Espírito Santo de Deus agir na tua vida. Por isso, querido, que o evangelismo é muito importante. Por isso que eu sou apaixonada para fazer evangelismo. Eu sou apaixonada. Eu não consigo ficar parada. Eu queria ser diferente, eu queria parar. Eu falo, Gilmar, eu vou parar. Mas o Espírito Santo de Deus não vai parar nada. Nem que você vai sozinho, eu vou, queridos. Porque o evangelismo é muito importante. Ah, mas não trouxe ninguém para a igreja, não interessa. O que importa é o que você está pregando lá fora. É as vidas serem curadas. Isso é importante para Jesus. É as vidas serem transformadas. Isso é o mais importante. Se a pessoa quiser vir, glória a Deus, a gente faz o convite. Mas ela não precisa vir aonde você congrega. Ela é livre para congregar onde ela quiser. O importante é ela ter um encontro com o Senhor. O importante é ela sair da vida que ela tinha, vida de desgraça. A vida que Zaqueu tinha não era uma vida boa. Tinha dinheiro, mas não tinha Jesus. Adianta, queridos, ter tanta coisa, ter dinheiro, ter casa boa e não ter Jesus, que é o mais importante na minha vida e na tua vida? Não adianta, queridos. Então, Zaqueu, você acredita que eu acredito que Zaqueu, naquele momento, que ele teve aquele encontro, ele deve ter sentido uma paz tão grande, uma paz tão interior, porque eu não sei quem aqui já teve encontro com Jesus, mas quando você tem um encontro, meu amado, minha amada, é um negócio sobrenatural, você quer gritar para todo mundo que Jesus está vivo. É assim ou não é, igreja? É desse jeito. Eu acho que eu imagino Zaqueu, naquele momento, aquele povo julgando ele, dizendo assim, Deus, Jesus, esse cara aí é um ladrão, você vai para a casa dele dormir? Né? E Jesus olhou para ele, não, Zaqueu, a salvação entrou na tua casa hoje. Olha, eu acredito uma vez assim, eu acho que Zaqueu ficou tão feliz, quando ele viu que Jesus o perdoou. E deu oportunidade de vida para ele. Uma oportunidade que ele teve de reconhecer que ele era pecador. Essa oportunidade que você tem que reconhecer todos os dias. Eu sou pecador. Eu preciso de mudança de vida. Eu sou pecador. Eu sou uma pessoa que eu tenho que ter uma mudança de vida. E não, queridos, deixar, tipo assim, amanhã eu oro. Depois eu me reconcilio. Depois eu volto para Deus. Depois eu tampo a brecha. Depois eu mudo de vida. Depois. E o tempo vai passando. E Jesus está voltando. E o depois vai ficando. E você vai ficando para trás. Não, queridos. Quando Zaqueu foi chamado por Deus, ele não falou assim para Deus, Deus, depois eu vou devolver. Depois eu vou me reconciliar com você. Não, ele disse, eu quero agora, neste momento, me reconciliar com o Senhor, com Deus. Foi diferente? Se você voltar um pouquinho para trás, não vou ler, que não dá tempo, no 18, que fala do jovem rico. Olha a oportunidade que ele teve. Jesus conversava com ele, Senhor, o que eu faço para ele dar a vida eterna? Vende tudo que tens e dá aos pobres. O que ele fez? Ah, não, Deus, quero. Não, Jesus. Não, você acha, Jesus, que eu vou vender tudo que eu tenho e vou virar uma pobreza? Não, quero não. Ele não quis a oportunidade de ser salvo. Mas Deus deu a oportunidade para ele. A mesma oportunidade que Deus deu para ele, Deus deu para Zaqueu. Mas ele não quis, ele preferiu o quê? As riquezas desta terra do que as riquezas celestiais. O pastor pregou domingo, ele falou que nossa morada não é neste lugar. A nossa morada é na Nova Jerusalém. E é isso que nós temos que entender. Que nós estamos nesse mundo, queridos, de passagem. Não dá mais tempo não, queridos, de brincar de ser crente. Está muito perto da vida do Messias. Se a gente brincar de ser crente, vai ficar para trás. Aí quando Jesus voltava, meu Deus, sabia, amados, que aquele povo esperava Jesus. E estão esperando Jesus até hoje. Meu Deus, eu pensando, meu Deus, o Jesus, o Messias ia vir. Ninguém achava que ele ia vir como uma pessoa. Não, ele veio com espírito e verdade. E o Messias está vivo no meio deles, no meio de nós. E aquele povo está esperando Jesus até hoje. Que o Messias vai vir. Jesus já está no meio de nós, gente. Está vivo.
O Messias é Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai voltar para resgatar a igreja dele. Ele vai voltar, mas ele não vai ter os pés nesse show de mundo sujo, não. Nesse mundo sujo. Não, queridos. Você tem que se consertar com ele enquanto tem tempo. Se conserte, minha amada e meu amado, se conserte. Não leva Jesus na brincadeira, não. Não leva Jesus pelas coxas, não. Porque Jesus está voltando e você vai ficar. Não deixa a tua oportunidade. Essa manhã Deus vai te dando uma oportunidade de você ter essa reconciliação com Jesus. Porque sempre haverá algo tentando impedir você. Sempre. Sabe o que acontece? As críticas. O teu passado. Ah, mas a pessoa tem um passado muito sujo. Nossa, era isso, era aquilo, mexia com isso, mexia com aquilo. Não, quem sou eu para julgar você? Se eu tenho, quando eu aponto para você, vem 3 para mim. Não, queridos. Sempre haverá algo impedindo. O que impedia de Zaqueu ver Jesus? A multidão. O que impedia do cego de Jericó ver Jesus? A multidão. Muitas vezes as multidões da tua vida as críticas, o passado seu, que às vezes fala assim, meu passado me condena, eu tenho vergonha do meu passado. Teu passado não te condena mais não. Teu passado foi jogado no vale do esquecimento. A partir do momento que você aceitou ele como único Salvador, a partir do momento que você disse para ele, Jesus, eu não sou mais o que eu era, mas Cristo vive em mim. Não sou eu mais que vivo, Jesus, mas o Senhor vive dentro de mim. O meu passado é imundo, mas o Jesus que vive dentro de mim, ele me curou. É isso que você tem que fazer, falar para o Senhor. Não ter vergonha do teu testemunho. Testemunho cura vidas. Testemunho é a melhor pregação que existe. É a tua história. É que realmente Jesus fez na tua vida. É o teu testemunho. Não existe pregação melhor. Jesus andava no mundo dando exemplos, pregando em parábolas, contando histórias, dando testemunho de outras vidas, para que aquelas vidas ouvissem a voz de Deus e fossem curadas. E Jesus continua hoje fazendo a mesma coisa. Tem o pregador que prega o estudo, tem o pregador luta, tem todo tipo de pregador, mas tem que pregar a palavra de Deus. Não pregar mentira, a palavra do Senhor. O que Jesus fez, o que ele faz até hoje. E Jesus, ele continua. Outros ficam preocupados com a opinião. O que ele vai pensar de mim? Ah, pastora Josi, se eu for lá com a senhora dar meu testemunho lá na clínica, pastora, o que será que o pastor Jair vai pensar de mim? Se preocupa com o que está do teu lado, não. Se preocupa com aquele, ó. Que é o dono da tua vida, dono da minha vida. Porque se você andar preocupado com o que vão pensar de você, tem tanta gente que Deus fez uma mudança radical nessa igreja, gente. Eu vejo pessoas aqui pregando e falo, meu Deus, como que é maravilhoso. Pessoas que o Senhor tirou da lama e está fazendo a obra do Senhor melhor do que nós, pastora. Deus está usando para pregar melhor do que eu, pastor e pastor Jair, pastor Giovanni, os nossos pastores. Deus está usando. Deus está usando gente aqui nesse lugar. Eu vejo aqui pessoas sendo usadas, pessoas com ousadia. Que você não dava nada. Você olhava e dizia assim, isso aqui não tem jeito. Isso aqui não tem mais conserto, não. Isso aqui já era. Aí Deus levanta do motor e levanta para o alto. E coloca aqui no altar para pregar a palavra do Senhor. Amém, queridos? Ontem, a Larissa estava lá ministrando. Eu chorei. Eu vi o vídeo, eu chorei. Porque eu sei que Deus está usando ela. Eu sei que ela teve uma mudança de vida. Não só ela, como a Andréia. A gente tem que honrar, gente. A palavra do Senhor diz, honra quem tem honra. E eu tenho que honrar mesmo, porque eu vejo a mudança da Andréia, eu vejo a mudança da Larissa, eu vejo a mudança, eu não conheço o Micaías, mas é o pregador da palavra de Deus. As pessoas que eu convivi neste lugar, eu estou vendo a mudança.
Eu estou vendo a transformação. Pessoas que vêm no púlpito e não estão brincando de ser crente. E é isso que Deus quer. Deus quer te usar. Sabe, esses pregadores velhos, Deus quer colocar no banquinho e levantar essa geração nova, cheia de unção, cheia de ousadia, para pregar o reino de Deus. E aí você acha que não tem jugo na vida deles? Lógico que tem, com certeza. Mas nós cristãos que conhecemos a palavra, temos que orar por essas pessoas e pedir para o Senhor continuar usando elas. Eu fico tão feliz quando eu vejo isso e falo, Senhor, obrigado, Jesus, porque o Senhor está fazendo o reino. O reino do Senhor está sendo pregado aqui no altar do Senhor. Quanto choro, quanta luta, mas o Senhor honrou. E é isso que o Senhor faz comigo e com você. Você não é diferente de Zaqueu. Nem eu, nem você. Deus te deu oportunidade, me deu oportunidade. Eu quis a minha oportunidade. Quando Ele me tirou da lama, eu me dei oportunidade, eu quis. Eu não quis mais viver uma vida suja. Mas Ele deu. Ele não foi só para mim que Ele deu para você. Está te dando até hoje. Mas você fica naquele mundinho com medo de sair do cativeiro. Porque o medo de sair do cativeiro dói. Espreme assim o carnegão, ó, dói. Quem aqui já foi espremido? Dói, né? Dói. Dói muito. Quando você é moído, espreme. Sabe? Quem aqui já teve o furúnculo? Dói para tirar, não dói? É a mesma coisa quando você tem um encontro com Jesus. Porque o mundo vai te oferecer um monte de coisa. As coisas vêm na tua mente. Ah, mas eu podia estar lá bebendo, eu podia estar lá naquela festa, eu podia estar fazendo isso. Vem na tua mente. Mas você tem que lutar com todas as suas forças e dizer, não, Jesus, eu quero mais e mais de ti. Porque com Jesus eu chego na glória. O mundo me oferece tudo que é bom, mas eu não vou para a glória com Jesus. É isso que Zaqueu quis. Sabe, amado, não basta saber que existe água no poço para beber. Você tem que ir lá buscar. Eu sei que tem água no bebedouro, mas o bebedouro não vem até mim, não. Eu tenho que ir lá buscar água. Sim ou não? É, Jesus. Não é preciso, mas é preciso você ter o quê? Uma aproximação com Deus. Como, pastor? Ó, isso aqui é o que mais importante na tua vida. É orar. Ela é a palavra do Senhor. É interceder uns pelos outros. Nós somos uma igreja. Eu preciso de oração. Você precisa de oração. Todos nós precisamos. Isso é a igreja de Cristo. É a igreja que busca. É a igreja que vai atrás. Sabe, não basta saber que Jesus salva. Tem que ir atrás de quem salva. Quem é que salva? Jesus. É preciso, para você saber que Ele salva, é preciso você entregar a tua vida para Ele. Então, se você sabe que Ele salva, então se entrega. Jesus parou tudo a vida dele. Jesus para te salvar. E Zaqueu parou tudo a vida dele. Para quê? Para se encontrar com quem? Com Jesus. E quando Jesus disse, desce, ele desceu. E nessa manhã eu falo para você, desce. Desce da tua árvore. Desce daquilo que está te incomodando. Desce daquilo que está te impedindo de ter uma oportunidade de novo com Jesus. Desce. Porque Jesus está neste lugar. Amém, queridos? E Jesus manda dizer nesta manhã para mim e para você. Eu conheço pelo teu nome o que tu precisa. Eu sei o que tu precisa. Não é você que sabe. É eu sei o que tu precisa. Eu sei. Guarda essa data de hoje. Jesus sabe o que você precisa. Jesus sabe o que eu preciso. Jesus conhece a minha história. Jesus conhece a tua história. Onde você colocar as mãos, o Senhor vai prosperar.
Onde você colocar aquilo que é teu sonho, que você diz, Senhor, é meu sonho, Senhor, eu quero fazer isso, Senhor, o Senhor vai multiplicar. Ele diz que Ele conhece também quando você está lá, em Cantarabás, no choro, quando ouve tuas lágrimas. Ele diz, nesta manhã, eu vejo você derramar as lágrimas. Mas nesta manhã, eu estou aqui. Eu peço que você desça dessa árvore, como Zaqueu desceu. Desce da tua árvore. Desce, porque hoje eu quero ter um encontro com você. Amém? Amém, igreja? A oportunidade, ela produz transformação. Sim ou não? A oportunidade, ela faz você querer mais e mais. Quantas vezes você desistiu, mas Deus não desistiu de você? Amém? E eu quero que você fique em pé nesta manhã. Eu quero que você fique em pé nesta manhã. Eu queria chamar o grupo de louvor. Aleluia, rapidinho. Eu digo para você nesta manhã que hoje a salvação está entrando na tua vida. Nesta manhã eu digo para você, Jesus está passando por aqui. Não deixa para a próxima semana. Oh, Deus maravilhoso, entrega agora o teu coração no altar do Senhor. Fala para Ele assim, Jesus. Fala para Ele, Jesus, eu estou aqui. Continua passando nas minhas emoções, no meu coração, na minha vida. Transforma, Jesus, a minha vida. Muda a minha história.